Você conhece o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é um dos 12 apóstolos. Na verdade, ele não foi discípulo de Jesus. Ele entra ali numa vaga que Judas deixou, né? Na verdade, primeiro entra o Matias, aí depois Paulo é nomeado apóstolo. Paulo, na verdade, ele não tem dois nomes, né? A gente escuta muito que Deus, após a conversão de Paulo, mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Mas não, na verdade, Saulo é o nome dele em hebraico e Paulo é o nome dele em grego. Paulo ele se converte, como diz em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, ele se converte a Jesus após o próprio Jesus aparecer para ele e interrogá-lo acerca do porquê ele estava perseguindo a igreja. Nesse encontro com Jesus, ele crê em Jesus e passa a ser um seguidor de Jesus. Paulo, por ser um perseguidor da igreja, ele ainda se chama de o menor dentre os apóstolos. Porém, a gente vai ver em Coríntios capítulo 15, versículo 10, que a graça de Deus abunda tanto na vida dele, que ele acaba trabalhando muito mais do que os outros apóstolos. Paulo também é conhecido como um apóstolo aos gentios, porque a maior parte do ministério de Paulo se dá fazendo missões, fundando a igreja em toda a parte do mundo. A Bíblia vai dizer que o próprio Paulo acredita que ele já pregou o evangelho a toda criatura por ter levado o evangelho a todos os continentes que ele acreditava existir na época. Paulo ele é martirizado em Roma. A Bíblia não diz claramente como foi a morte de Paulo, mas o fim do ministério dele se dá em Roma após ser preso, a qual ele mesmo preferiu ser preso e ele mesmo pede para ser levado a Roma preso para poder levar o evangelho a Roma. E em Roma ele escreve a maioria de suas cartas. 13 livros na Bíblia, dos 27 do Novo Testamento, 13 foi Paulo que escreveu. E ainda tem Hebreus, que tem uma possível autoria de Paulo, ou parece com conteúdo que Paulo escreveu, dentre outros livros que Paulo escreveu que não estão na Bíblia.